Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui nesse capítulo falando de bem-aventurados os que têm puro o coração. Capítulo 8, dando continuidade. Aqui, hoje nós vamos começar as instruções dos Espíritos. Nesse capítulo a gente tem duas instruções e a gente vai falar de uma nesse vídeo e da outra no próximo vídeo. E lembrando sempre também da importância de fazer uma leitura de harmonização antes, e a prece também, antes de começar os estudos, porque a gente sabe que é difícil virar essa chave, né? O ideal era que a gente pudesse, no nosso trabalho, no nosso convívio diário, a gente pudesse estar sempre sintonizado com a espiritualidade amiga, sempre cuidando dos nossos pensamentos, mas sabemos que isso não é fácil, sabemos que às vezes ainda derrapamos, ainda esquecemos. Então é difícil fazer essa virada de chave. Você está vindo de uma visita, você está vindo da casa de um amigo, você está vindo do seu trabalho e de repente se conectar com a espiritualidade amiga que está aqui do lado para começar a estudar. Então é importante essa leitura e essa prece para que possa ser criado ali um intervalo e favorecer as intuições e as vibrações que vão se realizar nesse estudo. Então, como eu adiantei, a gente vai falar aqui de instruções dos espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Teve um outro estudo que foi feito aqui no canal, que falava também das criancinhas, e a criança, ela falava da pureza, né? O estudo falava da pureza da criança. E nesse estudo, a criança, ela foi utilizada como exemplo da criança do mundo presente, ou melhor, da criança da vida, da existência presente, a existência atual. Então, era pureza no sentido daquela criança que ainda é muito espontânea e ela faz as coisas sem maldade, como as crianças que nós conhecemos no geral, né? E agora, quando ele fala aqui de deixai vir a minhas criancinhas, essa criança, ela está no sentido espiritual, no sentido evolutivo. Então não é mais, não vai ser mais falado aqui da pureza, mas sim da imaturidade, aonde nós aí vamos nos encaixar, inclusive tem ligação, né, com o que eu falei aqui no início do estudo, porque eu falei assim, se a gente já conseguisse ficar sintonizado com os bons pensamentos, se já conseguíssemos ter disciplina para as coisas que desejamos fazer, já conseguíssemos deixar os vícios para trás, se a gente já conseguisse fazer isso tudo, significaria que já somos espíritos evoluídos. Já somos espíritos com um pouco de maturidade. Não somos mais crianças, né? Já somos adultos. E essa criança, a criança que ele vai usar aqui como exemplo, tem a ver com a imaturidade. Trazemos ainda essa infantilidade no sentido de estarmos muito presos ainda a essa parte mais primitiva, o homem primitivo, essa parte dos vícios, essa parte do egoísmo, da vaidade, da indisciplina, principalmente. E quando é falado, deixai vir a minhas criancinhas, isso tem muita ligação com aquele trecho que fala que Jesus veio para os doentes, né, e não para os sãos. Porque você vai ao médico se você está com uma doença. É difícil uma pessoa, eu vou dizer quase, né, inexistente, alguém que vá ao médico por estar em bom estado. Inclusive, hospitais são ambientes que algumas pessoas nem gostam de frequentar, assim, nem que seja para visitar alguém. Muita gente fala assim, ai, não gosto de estar em hospital. Então é muito difícil que a gente vá procurar uma clínica, um médico, se a gente não estiver realmente precisando. E da mesma forma, Jesus, como um médico das almas, como um grande curador, ele quer que vão até ele, né, que as pessoas que possam ir até ele, elas sejam esses doentes que necessitam, né? Porque Jesus está ali para curar essas doenças. Então é por isso que ele já fala aqui no primeiro parágrafo do seguinte:
Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. E aí, pessoal, quando ele fala dessas almas que gravitam nas regiões inferiores, isso pode ter uma acepção não só do mundo espiritual, mas também de nós aqui enquanto encarnados, porque a gente sabe que estamos aonde está o nosso pensamento. Se nós estamos aqui mentalizando coisas ruins, tendo pensamentos negativos, automaticamente estaremos nos teletransportando mentalmente, né, para essas regiões inferiores. É o nosso estado de espírito. Eu posso estar numa festa maravilhosa, num lugar maravilhoso, numa casa lindíssima, mas o meu estado de espírito ele vai estar vibrando nessa região inferior. Jesus chamava-se a infância intelectual. Então, quando ele fala deixai vir a minhas criancinhas, ele está chamando a infância intelectual, como falamos aqui no início. E infância intelectual da criatura formada, ou seja, os fracos, os escravizados e os viciosos. Quem são os fracos, os escravizados e os viciosos? São aqueles que, como falamos, ainda encontram-se indisciplinados. Aí você pode estar me ouvindo e falando assim: ah, não, mas eu não tenho vícios, eu não sou viciado, eu levo uma vida saudável. Mas esses fracos, escravizados e viciosos, ele não está falando só desses vícios em droga ou vício em álcool, ele está falando de qualquer vício, inclusive de um padrão de pensamento. Então, às vezes eu perco a paciência com facilidade, às vezes eu desconto tudo em compras, eu desconto tudo em comida, às vezes eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu brigo com as pessoas, né? Então, tudo isso é um vício, é um padrão de pensamento. E é o que ele fala aqui, fraco e escravizado. O fraco é aquele que ainda não tem força para lutar contra um vício, que consequentemente fica o quê? Escravizado. Não é assim que a gente fala muitas vezes do dinheiro, né? Porque todo mundo, ai, mas eu queria ganhar na Mega Sena, eu queria ter muito dinheiro. E aí é muito falado isso. O problema não é ter dinheiro, mas você não pode ser escravo dele. Quando é que a pessoa começa a ser escrava do dinheiro? Ela começa a deixar de ser feliz, ela começa a deixar de viver a vida por preocupação de perder esse dinheiro. Então a pessoa está escrava, né? E os viciosos. Então vamos reparar aqui que fracos, escravizados e viciosos, eles têm uma ligação, né? Como eu falei, fracos, aqueles que não têm força para lutar contra algo que desejam, que já perceberam que é errado, com isso se escravizam e ficando escravizados, eles vão criando um vício ali, uma repetição num determinado hábito. Ele nada podia ensinar à infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Meus bem-amados, mais um pouquinho abaixo, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, pessoal, e aí essa mensagem é de João Evangelista, né? Ele vem fazendo aqui uma explicação de que o seguinte, muitas coisas que não foram entendidas e por não serem entendidas se passaram como erros, né? Como uma coisa que assim, não é possível que seja isso. Mas por quê? Isso fala aqui na introdução do Evangelho. Faltava uma chave para o entendimento. E não é assim com todas as coisas da nossa vida. Tudo que a gente acha que ainda não é, que é daquele jeito, né? Que é eu não tenho uma explicação para aquilo. Então eu dou uma explicação
da forma que eu conheço. Assim é a mitologia, né? Assim é aquele fundamento de achar que chovia porque eu rezei, porque eu orei para o Deus tal. Ah, minha mulher ficou grávida porque eu fiz uma prece aqui para a deusa da fertilidade. Então, como isso como algo não pode ser entendido, vão sendo colocadas explicações de modo que possa confortar, digamos assim, o entendimento das pessoas, né? Até chegarem outras explicações, até a parte intelectual, a própria ciência, né? Que vem trazendo aí as explicações. Então, quando ele fala que deixai vir a minhas criancinhas, ele está explicando que tudo isso vai ser entendido e que agora, através do Espiritismo, isso pode ser entendido. Quem são essas crianças? Somos nós, crianças espirituais, que precisamos ainda do alimento, né? Como uma criança mesmo, ela precisa de alimento, ela precisa de amparo, ela precisa de educação. Toda criança precisa disso. E nós também precisamos. Nós, como crianças espirituais, precisamos de amparo, precisamos de educação, precisamos de amor e precisamos de alimento. Esse alimento, já que a gente está falando de uma criança espiritual, é o alimento do conhecimento. Então, cada vez mais a necessidade aqui de estudar, cada vez mais essa necessidade de praticar o bem, cada vez mais essa necessidade de colocar a caridade em dia, né, para que a gente possa ir evoluindo e assim como uma criança ir crescendo e se tornando um adulto. Depois, pessoal, esse aqui foi o item 18. E agora a gente passa então para o item 19. Deixai, venham a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos, né? Nesse sentido do alimento. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Como a gente falou no início, Jesus veio para os doentes. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. A criança, ela é ignorante. Não é o exemplo que damos aqui sempre? Como que vamos falar com uma criança para explicar certa coisa? Com o vocabulário da criança, porque ela ainda ignora a maioria das coisas. E isso, inclusive, é muito responsável pelas atitudes que a criança tem. E a gente pode até trazer isso para a nossa comparação. Muitas das coisas que fazemos hoje, como adultos que somos, né, mas crianças espirituais ainda, muitas dessas coisas é porque ignoramos. E daí a necessidade, como eu acabei de falar, de estudar e de se esclarecer. E é o que ele fala aqui, ó. Deixai que venham a mim os ignorantes, todos nós, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem. A multidão, não é um, nem dois, nem três, reparem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Vocês lembram daquela passagem da mulher samaritana que estava pegando água no poço? E aí Jesus está passando por ela e ela fala, né, de se ele quer um pouco d'água e tal. E aí Jesus fala que se ela beber da água dele, ela nunca mais terá sede, né? Esse início, pessoal, eu agora não lembro se é exatamente assim, esse diálogo entre eles dois, mas o que eu queria falar realmente é dessa frase de Jesus. Quando ele fala que se ela beber da água dele, ela nunca mais terá sede. O que ele está falando? É dessa sede do corpo físico? Não. Ele quer dizer que se ela começar a obter esse alimento que ele tem a oferecer, como ele fala aqui, o leite que fortalece os fracos, no caso, a água que vai saciar a sede, ela, se ela beber, se ela usufruir desse alimento, ela nunca mais precisará de outros recursos, porque ela já vai ter o que ela de verdade necessita. E ele continua aqui.
Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes, né? E as cicatriza. Então, qual é esse leite que fortalece os fracos? Qual é essa água que vai matar a sede? E ele fala aqui, é o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, né? Então, tem uma frase que fala assim também: se Deus é comigo, quem será contra mim? Não é? Se a gente, se dentro de nós conseguirmos ter o amor, a caridade, o bem, toda vez que tiver a possibilidade de fazer o mal, a gente pode até fazer por ignorância. Mas se estivermos sempre escutando essa voz do bem, a gente vai errar, vai ter a consciência e vai tentar pelo menos não errar da próxima vez, porque é um processo, né? A gente sabe que é assim. Primeiro erramos, não percebemos. Mais à frente vamos perceber que erramos, mas ainda vamos continuar errando porque não conseguimos mudar. Até que um dia mudamos um pouquinho, não muda totalmente. E vamos mudando e vamos mudando. E um dia já não faremos mais aquilo que trazemos, né, da nossa parte primitiva. Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique almodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Essa parte aqui do texto ela é bem bonita porque ela mostra uma resignação. É o conhecimento, é a confiança, é a humildade, né? Porque o bem-aventurados, os que têm puro coração, como a gente falou aqui nos estudos passados, ele vem dando essa continuidade para aquele bem-aventurados os aflitos, fala da pureza, né? Então a gente vem nessa ordem aqui de ensinamentos que vão convergir para essa prática da caridade, para esse amor que vai ser esse remédio sagrado para curar todas as feridas da alma, né? Então tudo aqui tá interconectado. E é por isso que ele fala aqui dessa resignação. É uma pessoa, é um espírito que já está resignado a ponto de reconhecer se é para eu sofrer, se o Senhor quer me dar as tribulações, eu reconheço que isso é para o meu bem. Eu reconheço que isso é para o meu aprendizado. Inclusive, isso que a gente está falando tem a ver com o tema que a gente vai tratar no próximo estudo, tá? Tem a ver também com essa parte, com essa evolução, com esse grau de evolução que o espírito chega a ponto de reconhecer e já ter uma resiliência, né? De aceitar aquilo, as tribulações e as dificuldades que estão acontecendo na sua vida. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Então, olha que coisa mais linda, né, gente? Eu sei que é difícil, né? Eu tô aqui como vocês também estudando para tentar entender e tentar melhorar um pouquinho mais. Mas ele fala que se a gente tem amor, a gente tem tudo, porque isso cria uma redoma, né? Parece que a gente está protegido, parece que não estamos protegidos de todos os males, porque ele fala aqui, ó, todos as maldades dos que vos odeiam e persigam não poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e verei apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. E aí, dois pontos, né? Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor.
E aí a mensagem de um espírito protetor. Então repare que isso aqui tem uma ligação com aquela mensagem que a gente leu antes, que fala do apego à matéria, né? Dos fracos, dos escravizados. É claro que a gente só é escravizado daquilo que damos valor. Então, se eu dou muito valor às coisas da matéria, se eu coloco o meu valor ali nas coisas da matéria, quando eu perder isso, eu vou ficar muito triste, vou ficar muito chateado. E sabe o que é pior? A gente vai perder. Porque quando a gente morre, a gente não leva nada disso, né? Não é isso que fala assim, morre e fica tudo aí? E é isso mesmo. O nosso valor, ele tem que ser colocado onde ele fala aqui, ó, onde nem cadê? Ó, onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. O que que ele quer dizer com isso? O que que o verme e a ferrugem atacam? Pano, corpo, carne, matéria, coisas físicas, não é isso? Agora, um verme e uma ferrugem não vão atacar conhecimento, não vão atacar a educação, não vão atacar o amor, que são as coisas que de verdade a gente leva, né? Então, essa aqui é a mensagem que fica. E é por isso que ele fala que quanto mais a gente subir, quanto mais a gente se elevar, menos escravizados vamos ser. Porque é lógico, se eu não dou mais tanto valor àquilo, quando eu perder, naturalmente eu não vou ficar tão chateado. As nossas chateações, se a gente analisar direitinho, e é importante não confundir isso com negligência, né? Eu não tô nem aí para o meu dinheiro, eu gasto mesmo, eu não tô nem aí para os meus bens, eu não cuido de nada porque eu não sou apegada. Isso é diferente, tá? Isso aí é outra coisa. O que eu tô falando é da gente não ter um equilíbrio, é de ser escravizado, tá? Então, uma coisa é eu cuidar bem do meu corpo, cuidar bem da minha casa, eu tenho ambição, eu quero lutar por um trabalho melhor, eu quero ter uma casa mais confortável, isso não tem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a ser escravo disso e principalmente a colocar mais valor nisso do que nas outras coisas, tá? Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje, é porque eu estava falando aqui com vocês e me veio a lembrança de um texto que eu vou deixar na descrição, que é uma historinha, né? Uma passagem que está no livro do Irmão X, que fala justamente disso. Fala de uma pessoa que nasceu no seio espírita, né? Nasceu numa família espírita e só que ao longo da vida dela, ela foi sendo tentada, digamos assim, né, com coisas do mundo material. Só que o interessante dessa história é que as coisas, as tentações que chegavam para essa pessoa que nasceu em casa espírita e deveria, né, até por uma questão lógica, seguir o espiritismo, ele foi sendo seduzido por outras coisas que iam chegando. Então, primeiro era a adolescência, né? Então, você vai perder sua adolescência? Estudando, você participando de centro espírita, participando de evangelização, dessas coisas, não, depois você faz isso. Depois veio o trabalho, né? Ele precisou se formar, precisou trabalhar. Não, agora você precisa arranjar um trabalho, precisa cuidar da sua casa. Depois veio o casamento, depois os filhos. Então, reparem que todos esses motivos, eles são motivos que você vai falar assim, ué, mas tá errado cuidar da família? Tá errado querer um emprego? Não tá errado. É aí que eu queria chegar. O errado é quando a gente começa a valorizar só isso e se distancia, porque o que ele coloca no texto, eu vou deixar aqui na descrição para vocês lerem, o que ele coloca no texto é justamente isso. Ele foi dando, valorizando, né? Focando na faculdade, foi focando no trabalho, depois no casamento, depois nos filhos e nem sequer voltou o seu olhar para estudar, para sua melhora pessoal, tá? Então, assim, o ideal é equilibrar. O ideal é que a gente tenha a nossa vida, tenha nossos relacionamentos, tenha a nossa vida social, não tem problema nenhum nisso, mas que a gente equilibre, porque estamos aqui para evoluir, né? Não adianta a gente fazer grandes criações intelectuais. Não adianta a gente ficar super inteligente, ganhar prêmios e ganhar salários astronômicos e ter uma vida super confortável quando o nosso interior ainda está
super primitivo ainda, né? A gente ainda está muito infantil pegando aqui o título desse estudo de hoje. Ainda somos muito crianças ainda, tá? Então, que a gente possa, que essa mensagem, né, que esse estudo possa ter ajudado vocês que estão aí me ouvindo de alguma forma. Se vocês, ao estudarem, porque isso acontece muito no momento do estudo, a gente recebe uma intuição. Então, nesse momento, você percebeu que, poxa, é verdade, tem isso que eu ainda faço, eu me sinto um pouco escravo disso, eu gostaria muito de mudar esse comportamento, né? Essas são coisas que nós somos atendidos, né? Quando a gente pede coisa do mundo material, nem sempre somos atendidos porque a espiritualidade sabe que às vezes aquilo vai só piorar a nossa carga encarnatória, né? Digamos assim. Mas todos esses outros pedidos para a gente ter força para se libertar desses vícios, para tentar ter um padrão de pensamento melhor, tudo isso a espiritualidade ajuda a gente, né? Então, se você durante esse estudo percebeu alguma coisa, que bom, né? E que a gente possa pedir, que a gente possa perceber que a espiritualidade está do nosso lado, nos ajudando, e que possa ter te ajudado, né? A perceber isso e a ter uma semana melhor, construindo assim um caminho melhor, né? Construindo o seu caminho do bem, te ajudando na sua jornada evolutiva. E então, obrigada pela presença de vocês aí comigo me ouvindo, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!